escândalos das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do governo saudita ganhou um novo enredo e a peça foi avaliada em R$300 mil. Ainda no depoimento ao juiz Sérgio Moro, Marcelo Odebrecht afirmou que o Lula pediu à construtora R$40 milhões em propina. No Rio, 10 policiais militares foram presos, acusados de corrupção. O policial jogou cerca de R$100 mil na casa do vizinho. 13 policiais militares são investigados por corrupção. 10 foram presos pelo Ministério Público. Nesses 30 anos de existência, o primeiro comando da capital conta com aproximadamente 40 mil integrantes. Das cerca de 1.400 favelas do Rio de Janeiro, 820 estão nas mãos do mesmo grupo. O Comando Vermelho é hoje a maior facção criminosa do estado e também a mais violenta e articulada. Me diz uma coisa, como é pra você que vive em um país que é o 8º mais letal do mundo, de acordo com esse escritório das Nações Unidas sobre droga e crime? Como é pra você viver em um país que tem 10 cidades na lista das 50 cidades mais violentas do mundo? Como é pra você viver em um país que está na posição 128 de 163 países no ranking que mede a paz no mundo? Talvez você esteja acostumado com essa situação, ou precisa fingir que nada disso existe para continuar focando na sua vida e sobreviver mais um dia. Mas o que fez o Brasil se tornar o próprio significado de insegurança? Será que são os políticos, a impunidade, a desigualdade social, o porte de arma? Bom, já te adianto uma coisa, nem tudo é o que parece. Imagine você nascer em uma favela ou em uma periferia, crescer sem pai, junto com a sua mãe e mais 3 irmãos. Você é o filho mais velho, precisa trabalhar, não tem tempo para estudar, só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Apesar de todo o trabalho, mal consegue ganhar para sobreviver. E você olha para os lados, vê seus amigos no crime organizado, andando de Hornet, carro do ano, e você mal fazendo o suficiente para comer. Por um momento você pensa, será que Deus está olhando para mim? Será que eu fiz algo errado para estar vivendo de forma miserável? Por um momento na sua cabeça o crime compensa. Afinal, você trabalha e não tem resultado nenhum. Você olha para o lado nesse Brasil e não vê um sistema político que funciona, não vê policiais honestos. Então, qual o sentido de trabalhar, ser honesto e não ter resultado? Eu sei, você se sente inferior. Você acha que todo mundo nasceu para brilhar, menos você. O filho de um rico não faz ideia das coisas que você passa, das suas lutas do dia a dia, do ônibus lotado que você pega, das dificuldades que você enfrenta. O governo, ele está ocupado demais descobrindo uma nova forma de colocar mais imposto em você para arrecadar mais e no fundo desviar essa grana. Eu sei, o sistema é foda. E você, o que você tem a perder? Não construiu nada, não tem nada. E não é trabalhando para ganhar um salário mínimo que mal dá para comprar comida que irá construir alguma coisa. Meus amigos, esse é o cenário perfeito. Se o jovem dessa história não tiver apoio nenhum, não tiver pai, família, pessoas quem ele pode confiar, bum, temos mais uma pessoa no mundo do crime. Afinal, ele não tem nada a perder. Nossa sociedade ficou ocupada demais com outras coisas e esqueceu completamente desse jovem. Olha só esses dados. A ausência do pai contribui para a criminalidade entre jovens. A ausência do pai levou 92% dos jovens presos ao mundo do crime, diz esse delegado. Pai presente evita que o filho vá parar atrás das grades. E temos mais uma situação aqui mais grave ainda. Jovens que não são adotados e quando fazem 18 anos precisam deixar os abrigos. Me diz, o que um jovem como esse tem a perder? Em uma sociedade com um baita desequilíbrio social, onde você tem uma população rica e outra pobre que não conta com um processo de desenvolvimento social excelente atualmente, quais as chances de um garoto desse, sem pais, sem dinheiro, sem formação alguma, sem apoio, ter sucesso? A não ser que ele crie sua própria chance. Em um país como o Brasil, é muito mais fácil encontrar sua própria chance no mundo do crime, principalmente quando não falta oportunidade para isso. Vou jogar a real para você. Ninguém quer trabalhar muito para, no fim do mês, ter um dinheiro que mal dá para pagar as contas. As pessoas querem um carro bom, querem viver em uma casa legal, comer do bom e do melhor e, se possível, fazer algumas viagens por ano. Isso deveria ser o básico, não? É demais querer isso? Mas em um país igual ao Brasil, quem consegue esse feito já é considerado rico. Então, qual o sentido de trabalhar se não existe uma luz no fim do túnel? Isso não é nem o começo. O mais importante você verá a seguir nesse vídeo.
Será que o crime compensa no Brasil? A todo momento vemos políticos corruptos sendo reeleitos e nem sequer é vista a possibilidade deles passarem um tempo atrás das grades. Vemos corrupção na polícia, nos departamentos públicos e até no lanche da escola pública. O que nos deixa pensando que o problema do Brasil é o brasileiro. No fundo, eu sinto é que essas pessoas possuem um pequeno senso de coletividade. Porque quando você tira o dinheiro do lanche da escola ou se torna um policial corrupto, você está fazendo mal para você mesmo. Porque de alguma forma, quando você faz isso, você só está contribuindo para que o sistema continue girando e que temos novas pessoas no mundo do crime e nada muda. Sim, precisamos ter penas mais severas. Mas será que penas mais severas resolvem o problema? Os Estados Unidos, que possuem uma das penas mais severas do mundo, como pena de morte em alguns estados e prisão perpétua, prova que esse sistema não funciona. 77% de uma pessoa que foi presa nos Estados Unidos volta a cometer um crime. Como assim? Pois é. Do outro lado, você tem a Noruega, com condenação máxima prevista em lei de 21 anos. Só que a média das penas por lá é de apenas 8 meses. Mas não é só isso. Eles ostentam o título da penitenciária mais humana do mundo, com suítes, televisão, tela plana e um processo de reabilitação para uma vida normal após a prisão. E o resultado? Menor reincidência criminal do mundo, apenas 20%, comparado com 70% de reincidência criminal no Brasil e 77% nos Estados Unidos. Isso por si só já prova que um sistema com penas severas talvez não seja a solução do Brasil. Será que o problema então está na desigualdade social? Pessoas que ganham muito pouco, pessoas que vivem com pouco e precisam cometer crimes para sobreviver? Aí é que está. Se compararmos os países mais violentos do mundo com taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, vamos ver o Brasil no começo da lista, com 20 mortes a cada 100 mil habitantes. E a Índia, lá embaixo, com 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Portanto, a desigualdade social entre o Brasil e a Índia é muito parecida. Mas mesmo assim, os dois possuem uma discrepância gigantesca quando o assunto é violência. A violência no Brasil é um problema sistêmico que nos acompanha desde os tempos da colonização. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já houve uma apropriação indevida das terras que pertenciam aos índios e uma imposição violenta da cultura europeia branca sobre a cultura indígena. Com a escravização de povos africanos, essa imposição cultural violenta continuou e ficou ainda mais intensa. Temos um sistema ainda aqui que é quase impossível a ascensão social. A chance de um pobre ficar rico por aqui é bem pequena, o que mantém uma classe social marginalizada. Nesse cenário, temos um sistema educacional falho que não consegue dar conta do ensino formal de instrução, dos problemas morais da sociedade e capacitar a população para fazer bastante dinheiro. O problema da violência no Brasil está relacionado à falência e corrupção das instituições públicas e principalmente à educação e à segurança. O primeiro pilar que precisa ser resolvido no Brasil é a corrupção. E a única forma de começar a dar jeito nisso é começando de cima para baixo. Começando pela classe política, exonerando políticos que praticam esse crime. Mas isso só será possível no Brasil com o fim do foro de prerrogativa de função, que é o julgamento em instância superior, acima dos demais cidadãos. Esse é o foro privilegiado no Brasil. Hoje temos 54.990 pessoas protegidas pelo foro privilegiado no Brasil. Em outras palavras, o que se diz na Constituição brasileira que todos os brasileiros são iguais perante a lei não existe. Só por comparação, olha só essa foto aqui, como que funciona o foro privilegiado em outros países. Na Inglaterra, esse número é um baita zero. Se estamos falando em construir um país com igualdade e justiça, o foro privilegiado precisa ser quebrado. Ao invés dos brasileiros estarem defendendo os políticos ou partidos políticos, deveriam estar todos os dias pedindo o fim do foro privilegiado. O segundo pilar é o fortalecimento das instituições públicas, garantindo que essas instituições não sejam corrompidas. Porque só existe o crime organizado hoje no Brasil porque as instituições públicas e as polícias estão corrompidas. Só a partir dessas duas mudanças principais que vamos ver um Brasil com menos violência nas próximas décadas. Votações para ter penas mais severas é só tratar um sintoma de um organismo que está falido. E é só uma ação que cuida dos efeitos e não da causa do problema. Chegou a hora de abater a raiz do problema.
Se você é um sortudo que nasceu longe de todos esses problemas, possui pais presentes e conquistou uma educação de qualidade, só agradeça. Eu sei que se você é um desses, deve ficar demonizando todo momento os marginais que temos no Brasil. Afinal, por que não temos prisão perpétua nesse país? Assim as coisas iriam melhorar. Tem uns que chegam ao absurdo de falar: se alguém rouba, é só cortar a mão desse sujeito, assim ele não irá roubar mais. Eu sei, é horrível ser roubado, trabalhar suado para comprar um carro, pagar imposto na hora da compra, pagar IPVA todos os anos e ainda ter que pagar seguro. Mas o problema não é só a falta de segurança no Brasil. O problema é que criamos uma fábrica do crime nesse país e nossos jovens entraram direto nela. Não existe ninguém mostrando um caminho que, somado ao trabalho duro, dá para viver uma vida que poucas pessoas vivem nesse país. Não existe ninguém mostrando sobre as possibilidades de se capacitar e conseguir uma vaga de emprego fora desse país. É exatamente essa a missão desse canal. E vídeos como esses vão continuar sendo publicados todas as semanas por aqui, porque minha missão é despertar uma multidão e mostrar que o crime não compensa. Apesar de todo o sistema hoje no Brasil empurrar os jovens que nascem na periferia sem nenhum apoio direto para os braços do crime, mas eu preciso dizer algo olhando nos seus olhos. Meu jovem, o crime não compensa. E mesmo que você acredite que não tem nada a perder, você tem sim. Você pode perder a sua vida, que por sinal é uma bênção de Deus. Você pode perder de ter uma família, uma pessoa que o ame e queira acordar todos os dias juntos com você. Sabe o que compensa? O que compensa é o trabalho duro. É ir além de todas as expectativas que existem nesse país. É estudar, batalhar, não para ganhar um salário mínimo, mas sim para fazer parte dos 10, 5, 1% da população mais rica do Brasil. Eu acredito em você. Conte comigo nessa caminhada. Se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para pelo menos uma pessoa na sua vida que poderá ser impactada por esse conteúdo. Só uma. A primeira que vier na sua cabeça. E aqui tem mais 2 conteúdos para você assistir. É isso. Eu sou Edivan Jacques e vejo você no próximo vídeo.